Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, na nossa aula de hoje, tá? Dando continuidade aí ao capítulo do consumo e do consumismo, nós vamos falar um pouco sobre o funk e ostentação, um sonho de consumo. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre esse funk e ostentação, o que é ostentação em relação ao consumo, tá bom? Vocês têm aí um pequeno texto no material didático de vocês, do livro, que também aborda esse assunto, mas nesta aula de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, o que seria esse funk de ostentação? Qual de vocês saberiam me dizer o que seria isso? O funk ostentação, pessoal, é um estilo musical brasileiro, tá? Que surgiu na periferia de São Paulo. Ele deriva justamente do gênero funk carioca e, segundo os próprios funkeiros, foi inspirado no estilo de vida dos raps americanos. Mas antes que você pense que está em um site que aborda o universo musical, eu vou te explicar, tá, que a relação entre o funk, a ostentação, redes sociais e consumismo, de um modo em geral, tá? Porque quando nós falamos de funk, aí vem logo na mente que seria a abordagem de estilo musical, mas não tem nada a ver. Nós vamos falar aqui de um estilo de consumo, tá bom? De um modo geral, que é essa ostentação. Então, vamos lá? O funk ostentação, ele teve início nas favelas paulistas, no ano de 2000. É um ritmo, contagiante que trazia letras exaltando diversos bens materiais, que uma classe diminuída pela sociedade almejava. O que é isso? As letras, tá? Digamos assim, exaltada por esses funkeiros, relatava bens materiais para as classes menos favorecidas, para as pessoas pobres, tá? E elas começaram a almejar, tá certo? Essa também ostentação, porque nós vamos perceber no decorrer da nossa aula, tá? Que em relação ao consumo, eles ostentam tanto, mesmo sem as condições favoráveis para isso, tá bom? Então, além de tratar de temas polêmicos vividos por essas pessoas dentro do seu dia a dia, como a questão da violência, do consumo de drogas, da desigualdade e da discriminalidade, eles também vão relatar, tá, essa questão de diversos bens materiais. E isso, pessoal, vai acabar contagiando principalmente os jovens, aí onde nós devemos ter bastante cuidado em relação a esse funk de ostentação. O público que consome o funk, ostentação, na sua grande maioria, é de adolescentes e jovens da classe C, tá? E da classe D. A internet possibilitou muito a divulgação gratuita do trabalho dos funkeiros, Seus clipes chegaram a centenas de milhares, de visualizações, tá, no YouTube, além dos milhões de downloads de suas próprias músicas. Então, nós estamos percebendo o risco grande que nós corremos também por conta, digamos assim, da internet, que possibilitou também, tá, o aumento dessa divulgação em relação a esse funk de ostentação. Porque nós vamos perceber que muitas vezes o jovem ele é pobre, ele não tem condição, mas ele quer estar inserido aqui neste meio para ostentar um luxo a qual ele não pode consumir, tá certo? Por conta das suas condições. Aí, números impressionantes, para artistas oriundos da periferia, que até então não conseguiam uma notoriedade no cenário artístico nacional. Aí nós temos aí o MC Guimê, que, por exemplo, foi um dos precursores do estilo, Ele conta com mais de 7 milhões de fãs,
sem contar os seguidores dos perfis de outras redes sociais. Veja aí o poder que a mídia tem e a influência, né? Para ter uma ideia, algumas marcas de empresas multinacionais não têm no Facebook, né, metade do número de fãs do MC Guimê. Portanto, o sucesso e a disseminação do funk e ostentação no Brasil deve ser a revolução digital. Viva a internet! Não é assim? Perceba na imagem aí, tá? Que este jovem aí que faz parte do funk e ostentação, ele está esbanjando as suas joias, o seu estilo de roupa, o seu carro, por isso que chama de ostentação, ele vai ostentar, ele vai, digamos assim, utilizar, tá? Das mídias, das redes sociais e vai influenciando outras pessoas a ostentar em relação a esse consumo. E nós sabemos que em relação ao consumo a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Principalmente quando esse consumo é somente para encher, tá, o ego da pessoa. Aí aquele que é de periferia, que é pobre, não tem essa condição, aí vai acabar se frustrando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O funk ostentação ganhou público com suas letras e exaltação às marcas e produtos de alto valor mercantil e passou a ter, né, que ditar a moda do ostentar. Tá vendo aí, pessoal, o perigo? Tá certo? Aqui é um alerta para todos nós. Eles passaram, as empresas, né, passaram a bancar, digamos assim, a patrocinar a esses funkeiros que ostentavam, tá certo? E eles passaram a fazer, digamos assim, propagandas, né, tá certo? De marcas e de produtos muito valiosos. E nós sabemos que a mídia ela tem um poder de persuasão muito grande. Então, veja esse jovem aí, ó, ostentando aí o seu óculos, seu relógio, sua roupa, a sua própria medalha. Então, é um verdadeiro exibicionismo dentro desse funk ostentação. Tá certo? Quanto mais marca você carregar consigo, mais está exibindo o seu valor. O que importa é o brilho do ouro em seus braços e pescoço. O fundamental é deixar bem visível o símbolo do tênis, do boné, da aba reta, que veio ali dos Estados Unidos. Veja aí a ideologia deles. Ele diz que quanto mais marca você carregar consigo, quanto mais você consumir tênis de marca, roupa de marca, relógios caríssimos, né? Tênis e boné caríssimo, melhor. Então, pessoal, realmente é um consumo, né, muito perigoso, tá? Que muitas vezes as pessoas não têm essa condição financeira para este consumo e com isso ela vai entrar até às vezes no mundo da criminalidade para conseguir ostentar esse luxo que tanto ela almeja porque vê nas redes sociais e porque acompanha este funk ostentação. A origem humilde, a origem do morro é como se fosse uma predisposição para tornar-se um funkeiro, tá? Que seria a questão da ostentação de sucesso. Então, muitos aqueles que moram no morro, que têm origem de favela, isso é uma predisposição. Não é que porque a pessoa mora lá, tá, que vai também cair, tá, nesse funk ostentação. Mas o próprio MC Guimê faz questão de exibir a todos, principalmente nos shows dele, né? Todo luxo, se encontra a vida dele, os carros deles, as motos, as roupas de grife, o ouro que ele tem, que é muito ouro. O que eu estou querendo refletir com vocês nessa aula de hoje é sobre o quê? Do cuidado, tá? Do desejar, do possuir, de querer ser como os outros são. E muitas vezes no final a gente vai se frustrar, tá certo? Porque esse MC aí, dentro dos shows dele, que muitos jovens estão participando desses shows, estão presenciando ele se exibir,
tá ostentando esse luxo, aí alguém também quer ser e fazer da mesma forma, do mesmo jeito, tá bom? Então, eu não concordo, tá? Em relação à mídia, está influenciando a vida das pessoas em relação a isso. Porque pensar um verdadeiro conflito entre o T e o C. Hoje em dia as pessoas só pensam no T e o C fica onde? O problema dessa esfera de consumo, né, que passa a sediar os prazeres humanos, faz com que se desenvolva uma identificação perversa entre o consumo e a posição social. Porque a pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem condição, não tem uma posição, mas a pessoa quer alcançar aquilo ali, tá? Então, é quase que contraditório, né? É quase que contraditório ver tantos MCs que hoje apenas esbanjam e vivem como uma cultura de exibição, né, de seus objetos materiais, que passa a ser veículos midiáticos, veículos de mídia. É o que nós devemos ter cuidado com isso. Eles estão ostentando, eles estão se exibindo, tá? E os jovens caindo nessa farsa também. E os jovens querendo também este mundo de consumo, de ostentação. Aí o sonho do exibicionismo próprio. Analisando o público abundante do funk e ostentação, nós encontramos em suma pré-adolescentes e adolescentes. Olha o perigo. Quem é que vai estar aí, tá, aderindo a esse funk e ostentação? Os adolescentes que veem, né, esses MC aí do funk e ostentação, eles querem seguir o mesmo estilo de vida, tá? Um adolescente, né, ele vê, ele vai para o show, ele acompanha, aí vai começar a sonhar também, tá, com esse consumo de ostentação. Aquele lá que começou ainda cedo, né, quando a criança clamava por um McLanche feliz, né? As marcas, os carros, as mulheres, eles vão criar assim um sonho de ascensão a todo custo. Tá vendo o perigo que é? Porque o seu cantor preferido, às vezes a sua atriz, o seu personagem, muitas vezes ele acaba te influenciando para alguma coisa. Bom quando influencia para o lado positivo, mas dessa forma como esse funk ostentação, ele está influenciando os jovens para esse consumo, para esse sonho, né, de possuir riqueza, dinheiro, joias, tá? Sem esse jovem ter essa condição financeira, pessoal, está errado. E é perigoso, muito perigoso, esse sonho de consumo, de ostentar. Por isso que muitos adolescentes têm entrado no mundo do crime, tá? O consumismo é algo que causa controvérsias, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm necessidade, muitas vezes se adquire de coisas por puro desejo e capricho. Alguém precisa de possuir vários carros, sei quantos mil pares de sapato, mas por capricho, por se achar melhor, por querer esbanjar, ostentar, tá? E se torna um consumista exagerado, né? O bom é ter algo que você precisa ou que seja útil, tá certo? Vamos comprar aquilo que você precisa, realmente o que é útil. Os meios de comunicação, como a televisão, os outdoors, são muito relevantes para a expansão do consumismo exacerbado. Então, a propaganda, tá certo? A mídia, ela vai te influenciar e você precisa dizer um não. Por trás do consumo e ostentação está a busca de status. As pessoas querem ter poder, as pessoas querem ter, e quanto mais tem, mais querem possuir, tá certo? Na sociedade atual, passa, né, que para ser é preciso ter aquilo que é oferecido, desejado pelos meios de comunicação como algo bom e necessário, mas não é, pessoal. A roupa boa não é a mais cara, o sapato bom não é o mais caro, é aquilo que eu posso comprar. O bom é aquilo que eu posso possuir. O carro bom é o meu, porque é meu. Vocês estão entendendo? Então, esse funk ostentação, o perigo que eu vejo é a influência em relação aos jovens, tá?
Aí vem a questão do capitalismo, né, que confunde as pessoas, né? Aí vem a exclusão social, ecológica, que são problemas, tá certo? Diante dessa obsessão do consumo na sociedade contemporânea, porque as pessoas vão se sentir excluídas por não poder estar ostentando esse consumo, né? Então precisa ter cuidado, tá? Cuidado, o consumo ele pode te consumir de vez e você realmente se entristecer, entrar na depressão ou até enveredar para o mundo do crime, do ganhar o dinheiro fácil para poder ostentar o luxo. Ostentação e consumismo. Do que você realmente precisa? Que nós viemos realmente analisar o que eu preciso, o que você precisa, tá? O que é importante e o que não é. Já há muito tempo a ostentação e o consumismo andam de mão dadas. Afinal, para exibir o luxo que supostamente as rodeia, as pessoas costumam investir quantias que muitas vezes são superiores às suas reais possibilidades financeiras. Tá vendo? Aí tem um dito popular que diz assim, ó, viva o luxo e morra o bucho. Não é assim? Onde as pessoas são pobres, não têm condições financeiras, mas querem ostentar uma vida, tá? Digamos assim, fictícia, que não é realidade. Querem se manter em alto estilo, consumir, viver como esses funks, o funkeiro de ostentação vive, mas vocês sabem por que eles ostentam e eles esbanjam? Porque eles fazem seu show, as suas músicas, e tem você, adolescente, dando público para ele. Então, quem faz eles enriquecer são vocês que acompanham o estilo deles. Vocês estão percebendo? Aí eles estão ganhando. E vocês estão ganhando alguma coisa? Aí vão querer ostentar como eles. Vocês vão conseguir? Vão poder? É isso que eu quero que vocês reflitam nessa aula de hoje. Desse comportamento exibicionista brotam outros, como a compulsão por compra. As pessoas ficam assim numa doença muito grande para consumir e comprar. Aí vem a questão das dívidas, das inadimplências, né? Do egocentrismo, tá? Tudo isso pode evoluir para quadro de doenças psicológicas seríssimas, pessoal. Porque você pode entrar num quadro de depressão, você se sentiu nada, porque você quer tanto ser daquela forma, se exibir daquele jeito, possuir aquilo ali, consumir daquele jeito, que é um sonho, né? É um sonho de consumo, o que esses funks ostentação fazem, mas ele tem a questão econômica, enquanto esses adolescentes que o acompanham não têm e vão acabar se frustrando, e o medo maior que faz é entrar para o mundo, né, da marginalidade em busca de ostentação financeira, tá? O distanciamento entre a realidade e a aparência, né? Você não é aquilo, mas você quer aparentar ser, tá? Você não é rico, mas quer que as pessoas pensem que você é. Você não tem dinheiro, mas você quer que as pessoas pensem que você é muito rico. Para que viver de aparência, pessoal? O que isso vai trazer de felicidade? A ostentação se configura pelo ato de enfatizar uma falsa realidade. É mentira, é tudo mentira, não é realidade. Depois tu vai cair na real. Enquanto isso, o consumismo consiste no ato de comprar compulsivamente. As pessoas já não têm mais controle, já virou uma doença que precisa de tratamento logo e urgente, tá? Que nós íamos a querer ser aquilo que nós somos, não aquilo que a mídia quer fazer a gente ser. O pensamento que antecede a compra. Antes de realizar qualquer compra, todos os indivíduos são confrontados, ainda que inconscientemente, pela reflexão sobre desejos, né, versus necessidade. Então, a gente realmente, eu preciso disso. Não, eu posso passar sem isso. Não, isso aqui é supérfluo, eu posso comprar agora, não, vou esperar. Não, eu já tenho um aparelho celular que está em bom estado. Para que eu preciso agora comprar outro? Então, você começa a entrar em um mundo reflexivo, né? Do desejo, da necessidade, tá certo? Em tese, a necessidade deveria sobressair, né? Mas em relação à prioridade financeira. Só que, na realidade, nem sempre é o que acontece. O que está prevalecendo hoje em dia, tá, é o desejo, não é mais a necessidade. As pessoas não estão consumindo por aquilo que precisa,
tá? As pessoas hoje estão consumindo pelo desejo, porque elas querem se mostrar, elas querem viver, ostentar uma vida a qual elas não têm condição. Elas querem que outras pessoas olhem para elas e vejam que elas vivem uma realidade totalmente diferente. Aí vai viver no mundo da mentira, pessoal. Vai viver no mundo da enganação, ser alguém que tu não é, tá certo? Tenha atenção. Mais atenção, tanto sobre a influência da propaganda quanto a necessidade individual. O consumo é uma atitude sadia, desde que seja moderada. Não extrapole a capacidade financeira do consumidor e não tenha sua origem o simples intuito de sustentar a aparência. Então, tenha muita atenção. Não queira viver de aparência, não queira ostentar uma vida, tá? Que não é sua, tá bom? Não viva sonhando com a vida dos outros, caia na realidade. É natural que o exibicionismo traga consequências, né? Consequências financeiras, consequências desagradáveis, sobretudo em uma sociedade duramente impactada pelo desemprego, onde muitas pessoas hoje sofrem com esse impacto por conta do desemprego no país, principalmente agora, nesse período que nós estamos enfrentando. Então, as pessoas acabam, né, querendo se exibir, vivendo uma vida que não tem. Porque, segundo uma pesquisa do IBGE, né, em dados dessa pesquisa, a taxa de desemprego no país, ela dobrou, pessoal, nos últimos 4 anos. Imagine agora este ano de 2020, que nós estamos vivendo essa pandemia. Quantas pessoas estão desempregadas? Então, o mais importante, pessoal, não é o possuir, não é o ter a riqueza, não é o esbanjar as joias, o carro novo, tá certo? Até porque nós precisamos consumir com responsabilidade, né? No contexto de uma sociedade que sofre turbulências econômicas, tá? E é acometida por drásticas transformações na sua estrutura, os comportamentos de ostentação e consumismo são ainda mais arriscados, pois até os custos básicos de vida se tornaram mais onerosos. O que é isso? Se até os custos básicos de vida hoje se tornaram, tá, ainda mais caro, como é que eu vou querer ostentar um luxo? Tá bom? Se hoje um pai de família com salário mínimo já não consegue mais viver. Então, que nós íamos a ter consciência, tá? Vamos ver aí os impactos da ostentação no plano de consumo. Impactos terão. Vamos lá perceber quais são esses impactos. Exibição vã ou inútil tem causado impactos em toda a sociedade, principalmente entre as classes mais baixas da população. Consumidores endividados, olha aí os impactos, as dívidas, desigualdades sociais, crescimento da compra de produtos falsificados. As pessoas querem tanto o possuir que as pessoas não têm condição e vão comprar aquilo falsificado só pela questão de consumir. São as consequências de uma cultura hiperconsumista que tem tomado conta da mente de pessoas que buscam ter quase sempre o que não precisam pela necessidade de expor, na maioria das vezes através das redes sociais, o que podem comprar. Hoje as pessoas costumam muito, né, estar se exibindo nas redes sociais, expondo as suas vidas nas redes sociais, e isso é um perigo constante, tá bom? A gente também deve ter esse cuidado. E as pessoas se exibem nas redes sociais ostentando, né, luxo, e muitas vezes é só de aparência. Cabe considerar que a ostentação tem implantado na sociedade a necessidade de possuir riqueza e bens de marcas caras e famosas. Da onde, pessoal, que nós vamos deixar nos consumir dessa forma? Tá? Achar que a gente, para ser feliz, precisa possuir essas riquezas, ter carros famosos, roupas luxuosas, tá bom? Essa influência que atinge de uma forma relevante as classes mais baixas da população fazem muitas vezes dívidas difíceis de pagar. As pessoas entram nesse mundo das dívidas porque querem ostentar, viver aquilo que não são, viver da aparência. Então, para ter algo que não necessitam ter. E quando não se endividam, procuram outras alternativas para ostentar. Aí muitas vezes entram no mundo das drogas para tentar conseguir dinheiro fácil,
né? Entra lá para o mundo da marginalidade, da criminalidade. Cabe considerar que a ostentação tem implantado na sociedade a necessidade de possuir essas riquezas de bens e de marcas, tá bom? Só que nós temos também que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque este mundo de ostentação, tá, pode conduzir a pessoa a um caminho de perdição, tá certo? E nós temos que consumir, eu já falei, com consciência. Então, muitas vezes, esse sonho de consumo desenfreado se torna uma doença. Vamos ostentar sim, pessoal, a alma mais bonita, um sorriso mais sincero, um coração mais capaz de amar. Isso sim vale a pena a gente esbanjar, isso sim vale a pena a gente ostentar, a solidariedade com o outro, o respeito com o outro, né? A convivência com o outro, e em busca, né, dos nossos direitos, tá certo? Não discriminar ninguém, isso sim é que vale a gente esbanjar, tá certo? Essas questões financeiras, pessoal, é passageira. Esse funk ostentação tem sim influenciado muitos adolescentes que não têm condições, que se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão perceber, muitos desses adolescentes pobres de favela, desempregados que não têm emprego, tá? Aí querem ser como esses funkeiros que ostentam luxo. E isso sim, pessoal, é uma influência negativa, que a mídia deve ter cuidado em relação a isso, porque acaba, digamos assim, elevando tanto essa ostentação em relação ao consumo, que não percebe, né, é o lado das pessoas que não têm condições. E esses funkeiros que ostentam esse mundo de luxo acabam influenciando também esses jovens ao mundo da marginalidade, tá certo? Então é preciso ter muito cuidado, que venhamos sim ostentar uma alma mais sincera e generosa, tá? Como eu já falei, mas não vamos se deter e que nem isso seja o objetivo de vida, esse consumo exagerado de ostentação para se mostrar. Não queira ser aquilo que você não é, tá bom? Se aceite do jeito que você é, dentro da tua condição social, para que você não venha se frustrar mais tarde, ok? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.